Filipão, seus jogadores hoje saíram reclamando bastante com a arbitragem. Eu gostaria de saber se você acha que houve interferência da arbitragem no resultado e também como é que você classifica a atitude do Daverson que acabou prejudicando a equipe do Palmeiras. Deixa eu te dizer o seguinte, uma vez eu falei sobre arbitragem, fui processado, todo mundo sabe por quem eu fui processado, a federação sabe por quem eu fui processado. A federação, tivemos uma reunião na semana passada com a federação em que nós solicitamos que, em virtude do processo, nós gostaríamos de que não tivesse esse tipo de arbitragem e a federação colocou. Portanto, ela vai te responder se a arbitragem foi boa, se foi ruim. Eu tenho que me preocupar com as coisas que nós não fizemos corretamente, ou seja, erramos muito os chutes finais, erramos muito as cabeçadas finais e por isso perdemos o jogo. Tivemos um completo domínio ou razoável domínio, mas não soubemos colocar a bola em condições para que alguém fizesse o gol ou que nós mesmos fizéssemos o gol numa bola cruzada e tudo mais. A atuação do Daverson, eu vou conversar com o Daverson, eu vou saber, na televisão eu não sei se passa, eu não sei o que houve, eu vi que foi uma falta, depois não sei se houve troca de empurrões ou qualquer coisa, eu não sei, isso aí eu não posso falar, mas se a arbitragem expulsou, ela estava ali, tá bom, não vamos dizer nada, senão é capaz de ter mais um processo. Felipão, você já falou do Daverson, eu queria falar um pouquinho do Carlos Eduardo. Você já viu isso acontecer várias vezes, alguém trocar de clube, entender como funciona o clube e tudo. Você sentiu ele muito nervoso, né? Nos outros jogos ele até disse, eu preciso me controlar, colocar a cabeça no lugar. Não, ele apenas, isso é o início, e o início é mais ou menos aquilo que a gente esperava. Ele teve a jogada que ele praticamente perdeu o gol de cabeça e depois daquele momento em diante, deu uma caída, ficou um pouco preocupado com aquilo, erra todo mundo, acerta todo mundo, não tem problema nenhum, aos poucos ele vai se soltando e também, como nós temos outro jogador com a mesma característica, a gente optou por fazer a substituição, mas é um jogador que aos poucos vai se adaptar, vai errar, vai acertar e aí vai estar razoavelmente com menor preocupação a hora que erra. O Felipão, o Palmeiras finalizou mais de 20 vezes no gol do Cássio, né? Mas faltou acertar o gol, né? Especialmente pela bola aérea, né? A gente percebia cada lance perdido, você no banco. O que na sua opinião foi responsável por isso? É capricho, é falta de tranquilidade um pouco durante o jogo? Não sei se eles têm treinado bem, principalmente a bola parada e tem razoavelmente acertado, digamos, 6 em 10, e aqui nós erramos em 10, 11. Então, foi hoje um dia que a bola parada entrava, mas nós não conseguimos concluir com qualidade. Temos que continuar fazendo os treinamentos normais, ver onde precisamos ter um pouco mais de organização no nosso setor de meio, um pouco mais para que nós possamos ter mais chances, não apenas pelo alto. E no jogo de hoje, a tônica foi isso, os erros que nós tivemos nas finalizações. Mas temos 10 pontos, dentro do planejado falta-nos 1 ponto, porque nós tínhamos programado 11 pontos em 5 jogos. O clássico é importante ganhar, sim, é importante, mas é 3 pontos. Então eu não vou cobrar dos meus jogadores porque perder no clássico. Perdemos 3 pontos. E sim, ainda temos 1 ponto atrás do nosso objetivo. Filipão, você vinha fazendo o rodízio dos goleiros jogo a jogo. Pela lógica do rodízio, a gente até esperava que o Praça fosse para o jogo hoje, ele nem para o banco veio. Queria entender como é que foi a sua escolha. É que vocês estão... Imagina os rodízios. Vocês lá nas reuniões com vocês, quando fazem um programa, o Felipe vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ninguém sabe. Só eu que sei. Se eu vou colocar 2 jogos 2 jogos o outro, 2 jogos depois troco outro, depois 2 jogos seguintes, porque lá tem o cronograma das partidas e a gente imagina os jogos e vai fazendo. Só que cada programa jornalístico ou esportivo faz uma dedução.
E aí, claro, alimenta muita coisa. Mas não tinha que jogar o Everton. Já no próximo jogo não joga o Everton, isso sim. Depois, quem sabe, 2 jogos e assim vai. Felipão, você falou há pouco que, claro, não gosta de perder um clássico, mas na tabela vale os mesmos 3 pontos que qualquer outra partida. Mas para você, com toda a tua experiência, a derrota de um clássico ela tem um peso um pouco diferente? Isso fala sobre esse teu primeiro duelo contra o Carille. Sim, claro que tem um peso diferente. É importante vencer um clássico, mas é importante também vencer um outro adversário que não seja clássico, porque são 3 pontos. A tabela te diz que se tu não venceres, não somos os pontos necessários para obter a classificação. Então, o que nós estamos trabalhando não é apenas para vencer clássico, vencer adversários e classificarmos. Vínhamos fazendo isso normalmente, perdemos hoje. Ruim perder um clássico? Bastante ruim. Mas que se isso vai influenciar na minha forma de trabalhar com os jogadores ou de cobrança nos jogadores, não vai não. Ganhou, parabéns, foi ótimo, ganhou o jogo, venceu o jogo, o clássico, os 3 pontos. E é isso que precisava. Parabéns. Felipe, na sua avaliação, a vitória do Corinthians, ela foi justa? Um destaque? Foi, fez o gol. E um outro detalhe, você falou até da normalidade do Palmeiras errar tanto, né? O gol sofrido no começo do jogo pode ter tirado um pouquinho da tranquilidade do time? Pode ser que tenha sido isso, sim, um pouco, mas não precisa. Nós tínhamos 10 pontos e já tínhamos conseguido aquele número de pontos que, se nós não tivéssemos conseguido hoje o 11º, era aquilo que nós somamos na tabela como ideal, maravilhoso nos primeiros 5 jogos. Então, não era para ter tanta... Mas como é um clássico, como nós perdemos ano passado o título aqui dentro, como o Corinthians vinha de uma derrota, tudo isso vai somando e faz com que os jogadores fiquem um pouco mais apreensivos quando tomam um golo, fiquem mais com ansiosidade para empatar e tudo mais, e aí vem o erro principal. Felipão, boa noite. Pelas imagens que parece que o Davidson cuspiu no jogador do Corinthians, no Richard, foi uma cusparada. Isso muda a sua avaliação? Se foi isso, foi bem expulso. Isso é o mínimo que o árbitro deveria fazer, então. Se foi isso, tem que ser expulso não uma vez, 3 vezes. Porque tem que ter respeito. Ainda hoje deve estar correndo o respeito que nós devemos ter no futebol. Ainda hoje deve estar correndo a imagem do vestiário do Japão após a derrota no Catar. Que sirva de exemplo para todos, para todo mundo, não só para mim, para vocês, para os nossos jogadores. E se aconteceu isso, palmas à arbitragem. Isso muda a conversa de você ferrar com ele, sabendo disso? Eu vou olhar primeiro. Senão eu não... tu que estás dizendo, mas eu não vi, né? Então eu primeiro vou olhar. Professor, a imagem mostra, infelizmente a imagem mostra. Professor, boa noite. O futebol é definitivamente o menos lógico dos esportes, né? Isso incomoda bastante. Agora, tem também a questão do custo e do benefício. O Palmeiras custa muito para ter pouco benefício nesse momento, professor? Por quê? Pelo resultado e pelo aquilo que... Quantos pontos nós temos? Tem um a menos do que precisava ter nesse momento, né? Então ele custa o que está conseguindo. Não tenho nada que cobrar por valores que pagam, tenho que cobrar pelos objetivos. Nosso objetivo é classificarmos, estaríamos hoje com 11 pontos, e é isso que eu cobraria. E é isso que eu vou cobrar, o ponto que nós não ganhamos hoje. Mas nada mais do que isso. Deu? Sim.